que é tão difícil democratizar a gestão da escola pública? Esse é um questionamento ousado. Talvez seja uma daquelas perguntas de $1 milhão. Não porque a resposta seja um produto consumível e quantificável, mas, sobretudo, porque a resposta não é objetiva, não pode ser diminuída a uma fórmula e tem movido dezenas de pesquisadores em busca de hipóteses confirmáveis. Essa é uma pergunta complexa, que enseja uma resposta também complexa. Tal questionamento se apresenta como título e eixo condutor do artigo produzido pelo professor Licínio Lima, professor doutor da Universidade do Minho. Mas, afinal, por que é tão difícil democratizar a gestão da escola pública? Cabe destacar que, ao responder essa pergunta, o autor está olhando para os obstáculos políticos, históricos e culturais que têm dificultado a democratização da gestão das escolas, sobretudo a partir da experiência portuguesa, da qual faz parte, e a brasileira. A primeira consideração feita pelo autor é de que a ideia de democratização da escola não é consensual e há pelo menos duas perspectivas antagônicas sobre o tema. A primeira tese, o autor explica que é do tipo formalista e advoga que a gestão democrática das escolas, por se encontrar amplamente assegurada em leis, encontra também efetividade na realidade, com maiores ou menores graus de realização em cada contexto escolar. Já a segunda perspectiva defende que, mais do que um problema de dificuldade de democratização, se deveria partir da tese da impossibilidade de uma gestão democrática, uma vez que esta seria associada a uma ideia que é inapropriada em termos de eficiência e de eficácia e de competitividade. Para deixar um pouquinho mais claro, a primeira tese entende que existe uma correspondência perfeita entre o plano das orientações para a ação, que seriam as leis, os procedimentos escritos, e o plano da ação organizacional, que é aquele que de fato acontece no chão da escola. É como se a aprovação de uma lei sobre gestão escolar democrática transformasse imediatamente a escola. Nesse sentido, a gestão democrática seria a mera reprodução de regras, processos e normas, tendo-se assim uma concepção democrática que é procedimentalista, que ignora as subjetividades da escola, a necessidade de diálogo, de argumentação e de participação na tomada das decisões educativas. Essa perspectiva supervaloriza a letra da lei e acaba por empoderá-la, fazendo com que perca o sentido de ser. Ou ainda, entende que a gestão democrática de cada escola seria uma aquisição natural, daquelas que nascem da noite para o dia. Já a segunda perspectiva advoga que a gestão democrática das escolas seria considerada uma irracionalidade. Isso porque a gestão moderna precisa ser eficaz, eficiente, competitiva, dando uma concepção pejorativa à burocracia. Esse tipo de argumento vem na esteira de uma filosofia política e econômica neoliberal que substituiu a centralidade da arena política pela centralidade do mercado e transformou tudo e todos em mercadoria e consumidores. Essa gestão se apresenta na linha das reformas do Estado, e isso, aquelas defendidas, por exemplo, a partir do Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado na década de 1990 no Brasil, do famoso Bresser Pereira, que advogam pela lógica do mercado sendo trazida para a iniciativa pública, como se o privado e o público tivessem a mesma finalidade. É o tipo de concepção que transforma o diretor em gerente escolar, que executa decisões que foram tomadas em um nível superior, sem a sua própria participação. Essas duas teses, a formalista e a que nega a necessidade da democratização da gestão escolar, elucidam primeiro a dificuldade de democratizar a gestão de uma organização tradicionalmente resistente à democracia, especialmente no contexto de regimes ditatoriais que marcaram profundamente a gestão pública, como aconteceu em Portugal e no Brasil. Em segundo lugar, elas revelam a relevância da aprovação de legislação baseada no princípio da gestão democrática e da participação dos cidadãos,
Sim, as leis são importantes e necessárias, mas não suficientes para garantir uma efetiva gestão democrática das escolas. E, finalmente, mostram a dificuldade diante das circunstâncias históricas e políticas de a gestão democrática se consolidar na escola, porque ela exige tempo, é uma construção passo a passo, é um processo de mudança cultural. E em contextos de gestão de teor gerencialista e tecnocrático, a sua efetivação é ainda mais difícil. Nesse sentido, estes são alguns obstáculos que se apresentam como resposta à pergunta inicial. Além destas questões elucidadas, Lima também argumenta que é necessário fazer a distinção entre a democratização política expressa por meio da legislação e a sua concretização efetiva e substantiva nas práticas sociais e educativas. De acordo com o autor, apesar da gestão democrática estar disciplinada em leis, o modelo organizacional adotado na escola moderna revela-se muito influenciado por organizações militares, religiosas e industriais, seja em termos de racionalização, formalização e hierarquização. Por exemplo, o currículo foi socialmente hierarquizado e fragmentado. Os tempos e espaços foram racionalizados e controlados. A gestão escolar foi aproximada das teorias de gestão empresarial, como o Taylorismo e o Fayolismo, sobre a pretensa ideia de que a construção de escolas eficazes só seria possível afastando delas as lógicas de gestão democrática, modernizando a sua gestão, tornando-as competitivas e focando nos resultados. Entretanto, a simples incorporação da lógica da administração de empresas à escola não reconhece as especificidades da educação. Isso porque os alunos não são simples usuários, não são clientes da escola pública, são participantes e têm direitos. O corpo docente não pode perder a capacidade de decidir sobre questões educativas. Não podem ser simples executores de regras e tarefeiros. As doutrinas, os métodos e as técnicas da gestão empresarial não são só de difícil aplicação nas escolas, mas a sua aplicação significa muitas vezes transformar a gestão escolar num ato deseducativo. Os objetivos da escola são diferentes dos objetivos das empresas, que se voltam para a produção material e para a obtenção de lucro. Os objetivos da escola são mais complexos, ambíguos e difíceis de definir a priori. Além disso, os processos educativos e didáticos não possuem sempre os mesmos resultados e não é possível compreender o aluno como se ele fosse uma espécie de matéria-prima moldável. A democracia e as práticas democráticas estão longe de ser simples técnicas de gestão ou somente princípios políticos constitucionalmente legitimados. Mais do que isso, são práticas educativas e de aprendizagem da democracia através do verdadeiro exercício da participação nos processos de tomada das decisões. É um direito dos professores, alunos e das famílias. E não há outro meio de ensinar e aprender a democracia que não seja através do seu próprio exercício. Como nos lembra Paro, uma coisa é responder positivamente uma questão de uma prova sobre a importância da participação política. Outra coisa, bastante diferente e muito mais complexa, é desenvolver na vida as concepções e posturas adequadas a essa verdade. E se a efetiva democracia caracteriza-se pela participação dos cidadãos à vida pública, é necessário que eles encontrem meios de o fazer na escola também. Ademais, a gestão democrática da escola não é apenas um problema organizacional e de gestão, mas antes uma questão central ao próprio processo de democratização da educação e da possibilidade de educar para e pela democracia. Como nos lembra Chantal Mouffe,
Todos os espaços sociais são formados por antagonismos, conflitos, dissensos, disputas de interesses, que, embora irreconciliáveis, são fundamentais para a pluralidade democrática e precisam encontrar meios para se manifestar de forma agonística. A escola não é um espaço deslocado da realidade e da sociedade. Antes, é um espaço que contém tais dicotomias e é fundamental pensar a politização deste ambiente como um modo de ampliar as oportunidades do exercício democrático nas práticas escolares. Tentar uniformizar a escola, as relações que a constituem, ou negar os antagonismos presentes nela é matar a possibilidade da democracia. Por fim, é importante dizer que a gestão democrática da escola é, sobretudo, um processo contínuo e nunca possível de ser concluído, porque mais democracia implica em mais democracia.